Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Emerson Barbosa Data Science e no vídeo de hoje vamos falar sobre regressão. Regressão, para quem não sabe, também é análise de variância. Tanto que você pode utilizar a mesma fórmula para a nova simples, que você tem classes no eixo X, quanto para aquela que é contínua no eixo X, que é o que a gente chama de regressão. Toda variação por classe você pode colocar em um eixo X contínuo. Aqui, por exemplo, é igual à última vez que eu mencionei lá da nova, eu mencionei sobre você ter baixo, médio e alto. Eu poderia calcular isso de maneira e capturar na natureza de maneira contínua. Os valores são exatamente iguais, só que capturados de maneira contínua. E aqui você tem uma reta que é calculada a partir disso. Então, a regressão é a mesma coisa da nova, é a análise de variância. O que é que você quer fazer nesse caso? Diferente de você pegar, e como nós falamos na nova e no teste T, você tem uma diferença entre as médias no teste T e você quer verificar e aleatorizar esses valores para construir uma distribuição ao acaso para saber o quanto sua diferença ela é encontrada na distribuição ao acaso. Esse é o valor de P do teste T. Na análise de variância, você quer pegar toda a variação dos seus dados, pegar a diferença entre esses grupos e pegar a diferença dentro e colocar a diferença entre e sobre adentro, dividir uma pela outra para saber o quanto a variação entre ela é superior à variação dentro. Com isso, você consegue calcular o valor de f, e aí você pode fazer isso aleatorizando os valores, criando a distribuição dos valores ao acaso e verificando quanto o seu valor de f é encontrado nessa distribuição nula. Se quiser mais detalhes, assiste as outras duas últimas aulas. Você tem as médias dos grupos e você tem a variância residual. Aqui é a mesma coisa na regressão. Você tem a variação, só que não é entre grupos, que seria chamada variação explicada, e você tem a variação residual, que é a variação que se distancia dessa reta. Então, basicamente, quando você fala de regressão, a regressão é uma análise de variância. Você também quer saber a diferença dos valores para a média e a diferença residual. Nesse caso aqui, você tem a variação que é chamada variação explicada e você tem a variação abaixo, que é a variação residual. Quanto maior for a variação explicada, maior será o seu valor de f e segue a mesma lógica da nova. Depois que você aprende a nova e teste T, é basicamente uma repetição de fórmula. Só que, claro que aqui tem alguns detalhes associados a... eu não vou entrar em detalhes, mas associados à função de primeiro grau e a ideias de gráficos simples contínuos. Mas você não precisa aprender isso para chegar nesse ponto aqui. Então, a regressão é basicamente isso. Sendo que você tem uma regressão, você tem o R quadrado e você tem o beta. R quadrado e beta eu vou explicar exatamente o que é, mas é importante você saber que a regressão, aqui eu estou explicando tanto linear quanto não linear. Porque a lógica da regressão é a mesma, independente de qual a curvatura da linha. Se é uma regressão não linear, se é uma regressão polinomial, tudo segue a mesma lógica. É a variação explicada pela variação residual. E a variação explicada, que é a parte superior, ela sempre vai ser mudada de acordo com o tipo de reta que você vai ter. E eu vou explicar isso um pouquinho mais. E aqui é importante dizer que você também tem o chamado beta da equação. O beta seria o quanto essa linha está inclinada, que é o quanto eu aumentando em temperatura, eu estou aumentando em tamanho. Se essa reta ela for praticamente horizontal, deitada, nesse caso aqui, significa que ela aumento na temperatura está influenciando um pouco no aumento do tamanho. Então, o efeito é menor. Quanto maior o beta, significa que maior a influência daquela variável no tamanho e maior a influência do eixo X no eixo Y. E o R quadrado também eu vou explicar depois. Mas aqui seria o beta. Então, aqui, por exemplo, tem um beta específico. E esse beta aqui, dessa reta, ele já é menor. Ele já é um beta, nesse caso aqui, que está mais inclinado, mais próximo da horizontal. Então, a temperatura está influenciando menos o tamanho. E isso, saber tudo isso é muito importante para que você, no seu dia a dia, entenda a relação dessas cores. E essa reta que é calculada
ela segue uma lógica que é chamada gradiente descendente, que eu não vou explicar agora. Você faz várias iterações, você vai calculando, que é chamada de derivada, mas eu não vou explicar aqui agora. Você vai colocando uma reta aleatória e você vai indo em direção à diminuição máxima do resíduo, ou seja, essa reta aqui, ela explica muito pouco os pontos. Você percebe que os pontos estão muito distantes dessa reta comparado à reta azul. A reta roxa, ela explica praticamente nada. A reta azul, ela já explica muito mais. Então, antes de você chegar na reta melhor que os modelos lá te mostram, você joga uma reta aleatória aqui e você mexe um pouquinho ela para baixo ou para cima para ver se está se distanciando, se o resíduo ele está aumentando ou diminuindo. Se o resíduo estiver diminuindo, você continua nessa direção e você vai fazendo pequenas iterações até o resíduo ele chegar no chamado, na melhor área possível. E aí você faz um processo interativo até chegar na melhor reta. Mas isso é utilizado muito para machine learning utilizando regressão. E você também tem isso na hora de você calcular a melhor reta possível para essa regressão. Então, o valor de f, no caso da regressão, como eu falei, ela seria a melhora da reta em relação à média e o erro que ainda sobra. Então, vamos voltar aqui. Antes, deixa eu te dizer, o f seria, nesse caso aqui, é o explicado dividido pelo erro. Mesma coisa do outro, só que na nova, simples, com categoria, seria as diferenças entre as classes. Nesse caso aqui, a variação explicada. Então, basicamente, o que você faz é... Deixa eu voltar aqui para ficar mais simples. Você tem essa reta aqui. Nós sabemos que foi a melhor reta que foi encontrada. Nem todos os valores eles estão em cima dessa reta. Esse seria o modelo perfeito. Se todos os x, todos os pontos estivessem em cima da reta, o resíduo ele seria perfeito e essa reta explicaria tudo. Só que nós não vemos isso. Então, essas diferenças desses pontos para a reta é o que a gente chama de resíduo. Então, quanto maior a distância dos valores da reta, maior vai ser o resíduo. E quanto maior é o erro, nesse caso aqui, menor vai ser o valor explicado. Então, assim, não é exatamente inversamente proporcional, mas basicamente dá para inferir que quanto mais erro você tem, menos você explica algo. Então, quanto maior o erro nesse caso aqui, menos ele está explicando. E aí, os estatísticos, eles inventaram basicamente você pegar a média de todos esses valores e verificar, que nesse caso seria uma reta, como se fosse horizontal, você pegar esses valores aleatoriamente, você pegar a média deles e verificar o quanto eles estão se distanciando desse valor nulo, que seria a média. Então, quanto mais distante, tecnicamente, maior seria o valor e maior seria o ajuste do que é explicado por essa reta, porque ele está se distanciando do que a gente chama de valor nulo, que seria a média simples. Mas aqui eu não vou entrar muito em detalhes, mas basicamente existem outras maneiras também de você chegar a esse valor explicado. Inclusive, você pode até utilizar o erro sobre isso, mas perceba que quanto maior o erro aqui, menos ele é explicado. E quanto mais próximo da linha, mais explicado esse valor ele é. Você pega assim, ó, 40% está sendo erro, mas 60% está explicado. Então, se a parcela que está sendo explicada ela está muito superior ao que é erro residual, nós temos o valor de f maior, então essa reta está explicando muito mais do que errando. Então, segue a mesma lógica da diferença. Você quer ver se a reta está explicando bem e está verificando comparando com o erro. E o que você espera é que quanto maior f, maior seja a parcela que seja explicada. Então, melhor se ajusta a reta. Mesma lógica da a nova simples. E aí você tem o r quadrado. O r quadrado, basicamente, você tem aqui o que nós chamamos de variação explicada e variação total. Então, basicamente, o que você tem nesse gráfico aqui é quanto mais os pontos estiverem próximo da linha, maior será a parcela em que o r está sendo explicado. Então, se toda a variação for a variação explicada e não tiver nenhum erro, ela vai ser igual, a variação explicada vai ser igual à variação total e vai dar no máximo 1. Então, o r quadrado, ele tem sempre no máximo o valor 1. É uma coisa muito simples, só que
Em vez de você pegar a sua lógica da parte superior, que é o valor explicado, nesse caso aqui, você está padronizando isso pelo total para que você tenha um valor fixo de até no máximo 1. E aí você tem 70%, 50% até 100%. Isso te dá uma informação muito relevante do quanto o seu modelo, que você escolheu, nesse caso aqui é o modelo linear, que é como chamado, está explicando os seus dados. Mas você também poderia ter um modelo não linear, um modelo polinomial, que seria uma curvazinha. E aí você teria também o quanto essa curva, esse modelo não linear, está sendo explicado por esse modelo que você escolheu, que nesse caso aqui é o não linear. Então, o R² e a lógica é sempre a mesma, tanto para linear quanto para não linear. A mesma coisa do explicado. O explicado, o erro, nesse caso aqui, ele está sendo baseado em cima da reta. Mas se eu calculasse um outro modelo, colocasse talvez aqui um modelo logístico, que você é totalmente diferente, que você tem uma curva parecendo um S, você teria um valor de erro diferente, porque a diferença desses pontos para esse S seria diferente da distância dos pontos para a reta. Dependendo do modelo que você usar, o erro ele vai ser diferente, mas a lógica segue a mesma. Você vai ter um erro associado ao modelo que você escolheu, linear ou não linear, e a parte explicada também vai depender do seu modelo. Quanto o seu modelo não linear ou linear, ele está explicando bem os seus valores. E isso pode ser para reta, ou pode não ser para reta, pode ser para diferentes tipos de modelo. E o R² é a mesma coisa. O quanto o seu modelo que você escolheu, linear ou não linear, que ele está explicando bem os seus dados. Então, nesse caso aqui, é uma variável preditora e uma variável y. Você percebe que numa equação linear simples, você tem o valor de 2, que seria o alfa, que é onde está iniciando a reta, e você tem o 0,31, que aqui é o que eu chamei de beta. A variável está aumentando a cada passo que a variável preditora aumenta, o quanto a variável y está aumentando. Então, é de 0,31, e aí você tem essa reta, que é a melhor reta possível. E aí você tem a variação residual, que é a diferença desses pontos para essa reta, e a variação explicada, que é essa variação que está sendo explicada pelo modelo, e aí você vai ter um valor específico para isso. E aí eu poderia colocar outras retas e outros modelos que não fossem lineares aqui, para testar qual seria o melhor modelo. Calcular a mesma coisa da fórmula da nova simples, você tem o y explicado pelo x, L e m, você vai ter um valor de P, você vai ter um valor de F, e você tem algumas informações aqui que são exatamente iguais, principalmente você tem um R ajustado e tem todo um cálculo feito por trás. Então, é muito interessante você perceber que a nova e regressão são a mesma coisa. Os dois são modelos lineares de variância. E aqui é a mesma coisa que eu estou te dizendo, tanto para a regressão múltipla. Nesse caso aqui, em vez de eu colocar o multiplicado, que seria com interação, eu deixei sem interação. Você tem o x1 e x2. Você coloca essas duas variáveis, que poderia ser temperatura e precipitação, no efeito do tamanho de uma determinada espécie ou determinado grupo que você está estudando. E aí você consegue verificar o valor de P para cada uma delas e o valor de P total do conjunto. E você consegue ter um valor de R também geral. E a regressão múltipla é a mesma coisa da regressão simples, só muda que você vai colocar esses pontos em como se fosse um mundo multidimensional. Você pensa em um cubo. Cada ponto ele estaria dentro desse cubo, que indicaria valores diferentes de vários x que estão ali, várias variáveis preditoras, e aí você vai conseguir calcular a melhor reta para esse cubo ou para esse múltiplo de variáveis que estão explicando essa variável resposta. E aí você vai ter um cubo, um espaço multidimensional no qual você vai ter uma reta e esses pontos vão estar espalhados e cada um com valor de referência de várias variáveis de x e um valor de y específico, e aí você consegue calcular uma reta nesse mundo multidimensional ou outro modelo e calcular com isso o valor explicado dessas variáveis em conjunto, e você também consegue calcular o valor residual desses pontos para esse modelo geral que é explicado. E aí você vai ter um R² e um valor explicado total de todas as variáveis em conjunto
a partir desse mundo dimensional. O bom é que não precisamos montar isso na cabeça, porque o programa já faz isso automaticamente para a gente, então não precisamos nos preocupar. Mas é basicamente você lembrar que seria a explicação não só de uma variável sobre o erro, mas o erro total e a explicação dessas variáveis todas juntas nesse espaço multidimensional com uma reta em vez de um espaço 2D, você tem um espaço com 4, 5 dimensões, e aí o computador ele consegue fazer isso de maneira muito simples e te dar um valor de P total, um valor de P para cada um, verificar interações e todo o restante. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um gostei se você gostou. Se inscreve no canal. Se conecta comigo no LinkedIn. Eu tenho alguns cursos muito bons, tanto aqui no canal quanto em outras plataformas, que ensinam de maneira simplificada os conteúdos que eu estou mencionando aqui e também de programação e outras áreas. Caso você se interesse, está na descrição do vídeo aqui. É isso, gente. Até os próximos vídeos. Até logo. Tchau, tchau.